Alô pessoal, aqui fala Valdir Carvalho com você. Que bom que você tem gostado aí da nossa conversa e que bom que está servindo para abrir o seu olho, para te motivar e também para que você enxergue as coisas como elas precisam ser, elas precisam ser enxergadas. A gente precisa mudar o nosso pensamento. Então, eu continuo aqui com ela, tá? Nós vamos abrir a Bíblia aqui em Tiago novamente, Tiago, e nós vamos falar sobre aquilo que nós precisamos cada vez mais incutir na nossa mente, que é a concupiscência e da onde que de fato ela vem. Quem é o verdadeiro inimigo nosso? Nosso inimigo é o maligno? É Deus ou somos nós? Quem é? Você tem que identificar quem é o seu pior inimigo. Aqui em Tiago, capítulo 1, o versículo 14, ele diz aqui, olha, mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência, pela sua própria. O que é a concupiscência? Ela é o apego exagerado por desejos sexuais, é a ganância pela riqueza, é a ganância pela vida, é aquela coisa que você tem que se dar bem em tudo, é o verdadeiro sentimento ruim, que só você tem que ter a vantagem, só você que tem que se dar bem, só você que precisa ter do outro, você não se doa. Tudo tem que ser em prol. Isso é a concupiscência. Concupiscência é o desejo extremo, né? A pessoa, por exemplo, a concupiscência dos olhos. Tudo que vê quer. Tudo que vê quer. As coisas que não tem nem necessidade às vezes, não tem nem a mínima importância, quer. Fica naquela. E se não tiver um sofrimento, uma angústia, bota os outros também para ficarem na angústia, é capaz de se endividar, é capaz de chegar, fazer. Acabar com a sua vida praticamente, né? Por causa daquilo, porque o outro tem, eu também tenho que ter, né? A inveja. Mas isso parte de dentro da onde? De dentro da gente. A gente chega, coloca depois a culpa em terceiros. Não, a culpa é tua. Então, tudo aquilo em você que você percebe que é extremado demais, que existe uma excessividade, isso é a concupiscência. É a concupiscência da boca, fica falando mal dos outros, fala dali, fala daqui, fala de um lado, fala do outro. Não tem nem necessidade, mas está falando, está falando. Então, isso é a concupiscência. E a concupiscência, ela está dentro de você. Estamos falando da concupiscência dos olhos. Aí, você tem aqui, e o desejo sexual. A pessoa, né, não é nem desejo, né, mas fica naquela pressão, aí transa com um, transa com o outro, faz ali, faz lá, uma coisa. Isso é a concupiscência da carne, né? É aquela compulsão pelo sexo e não sente nem prazer, mas está fazendo porque tem que fazer, porque precisa se mostrar, precisa. Isso é tudo, né? Tá dentro da gente. São coisas que guerreiam dentro do nosso próprio corpo, dentro dos nossos próprios membros. Então é importante que você enxergue isso, que você não fique colocando a culpa em terceiro, mas que você observe você mesmo e comece a se doutrinar, comece a se educar, comece a ter o domínio de você. É muito fácil a gente querer dominar os outros, mas quando a gente não se domina, aí é que está a questão toda. Então, o primeiro passo é eu me dominar. Aí digo aqui, olha, no versículo 15, depois havendo a concupiscência, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Isso que é interessante. Por isso que o bom da Bíblia é isso. Ela diz o seguinte, depois da concupiscência, quando aquilo começa a nascer, primeiro ela nasce. O pecado, a gente fala sobre o pecado. Ah, não, porque o pecado só é consumado, só é feito quando a gente dá margem, quando a gente dá, né, ali a vazão. Antes disso não tem como acontecer. Por isso é que quando você for julgado, quando a gente for julgado, nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. Está aqui, ó, a concupiscência primeiro.
ela é concebida dentro da gente. Ou seja, quando eu for, por exemplo, uma pessoa, quando ela vai para cometer um assassinato, quando ela vai para cometer um crime, primeiro, aquilo já está dentro dela, aquilo já começa a ser processado. Ela ainda não cometeu o crime. Qual é o pecado? O crime. Matou. Enquanto ela não matou, enquanto ela está dentro dela, só o plano, o pensamento, ali está a concupiscência, o erro, já está gerado nela. Quando ela for cometer o erro, ali já é feito o pecado. Então, é a mesma coisa com a gente. Você fica, vamos pegar a parte sexual, aí fica ali desejando a mulher do outro, ou a mulher também fica desejando o homem do outro, fica. Enquanto aquilo dali está na mente dela, e ela for trabalhando aquela situação e evitar, só está na concupiscência. Mas se ela não conseguir dominar essa ação, ela vai praticar o ato. Então aí quando pratica o ato é o pecado formado. O pecado formado vai gerar morte. O que é a morte? A morte pode ser a morte física ou a morte espiritual, a morte sentimental, tudo, vai acabar com tudo. Mas primeiro, qual é o problema? É os olhos. São os olhos. A carne, o que está no meu pensamento. Então, o que tem que ser meu foco? Eu preciso controlar os meus desejos. Eu preciso controlar as minhas paixões. O que está agindo nos meus membros. Eu preciso ter o controle disso. E o controle disso vem através de muita educação, de muita informação, de muito aprendizado. Então, ele diz aqui, olha, depois, havendo a concupiscência concebido, né, aí ela dá a luz. Por quê? É quando você aceita. Aceitou, pronto, você já está vencido. É aquela coisa, é igual a pessoa que tem essa coisa pelo dinheiro, né? A pessoa tem, dinheiro, pode ter dinheiro. Porque as pessoas, né, em cada parte ela tem um ponto fraco. Então é um ponto fraco que vai ser feito ali os trabalhos. Então vamos supor, a pessoa chega aqui, ela viu uma nota de 100 reais. Aí daqui a pouco, pronto, quando ela bateu, ela olha para um lado, olha para o outro, para ver se tem alguém perto. Pronto, ali já começou. Quando ela bateu os olhos, mas ela sabe que não é dela, mas ela começa a ficar, pega ou não pego, pega ou não pego, pronto, ali ainda está só a concupiscência. Se ela não trabalhar, ela vai pegar o dinheiro e botar no bolso, aí deu a luz ao pecado. Porque ela pegou o que não é dela. Quando ela der a luz ao pecado, que ela botar no bolso, que ela sair, logicamente aquilo dali de uma forma ou de outra vai aparecer. Porque o erro não vai ficar sempre ali encoberto. Então, quer dizer, naquela guerrinha ali, a concupiscência já está. E se ela chegar, não, eu não preciso disso daqui, eu não preciso daqui, isso aqui não me pertence, ela está madura, o que acontece? Só sofreu o ato da concupiscência, o sentimento. Não pegou, não cometeu pecado, não cometeu ação. Aí, aqui, para ser mais rápido, em Tiago 14, ele diz assim, olha, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não provém disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Ou seja, isso é uma coisa, por isso que eu falei para vocês, o bom do livro de Tiago é que o Tiago faz a gente enxergar aonde, o ponto de partida, aonde que está o problema. O problema somos nós. Porque essas guerras todas, tudo está dentro da gente. Fica ali. É o bem e o mal que está dentro da gente mesmo. A carne, né, está ali gerando. Então, quando eu começo a amadurecer, quando eu começo a já ficar pronto, é igual o homem. O homem, quando ele é muito novo, ele vê qualquer mulher, ele fica... né, fica igual... Aí uma aparece para um lado... A outra é sempre mais gostosa do que a outra. É sempre mais bonita que a outra. Quando a gente já começa a ficar maduro e que já começa a entender que é uma questão de visão e que no final de tudo vai dar tudo no mesmo, ele já começa a ficar mais tranquilo. Porque está vindo a maturidade e ele já começa a controlar as paixões que estão dentro dele. Aquela guerra que fica ali, ele já começa a controlar. Então, tudo parte do nosso aprendizado, do nosso amadurecimento, dentro do trabalho. É o que eu te falo, se a pessoa chega, se prepara, ela se capacita, se ela vai para dentro, se ela se esforçar, não tem como, ela vai vencer de qualquer jeito. Um outro exemplo, sobre a concupiscência, a gente já está sabendo aqui de umas coisas da Igreja Universal, um tempo a gente vai falar, já começou a fogueira santa e eles estão pedindo aí as pessoas para darem o 13º. Né? Isso é o quê? É a concupiscência. O que eles são? Eles são pessoas que têm ganância pelo dinheiro, ganância pelo poder, eles têm ganância. Eles são pessoas que, se eles puderem tirar tudo, eles vão tirar sem dó nem piedade, eles não têm vergonha na cara. Se o Brasil fosse sério, eles seriam presos. Porque na hora que você começa a falar, a pegar esse momento, né, de final de ano, e você começa a fazer a campanha, lógico que a pessoa vai dar, a pessoa ela tem respeito a Deus.
Então faz toda uma lavagem cerebral e fala para a pessoa, não, pega o seu 13º daqui na igreja. Se o Brasil é um país sério, já prende o cara. Porque isso é coisa de marginal, é coisa de bandido. Não é um pastor que está ali, são bandidos, só que ele está ali, né, para chegar e para manipular. Ele manipula, aí a pessoa, né, levada pela emoção, acaba fazendo, e aí estraga toda a família. Igual o Bispo Macedo falou, para doar as escrituras da casa, né, passar a herança da casa para a igreja, não pode, estar errado, isso é ganância, isso é concupiscência. Ele nunca está bom, nunca chega, nunca para, entendeu? Mas isso aí vai gerar, e o que é deixa guardado, lógico, não estou falando dos membros, estou falando do sistema da Igreja Universal, o que é deixa guardado, isso aí eles podem saber. Se não for aqui, vai ser com Deus, porque o que vai ser, lógico, levado em conta é o que você está fazendo, qual é a intenção. Aqui em Gênesis 3, fala sobre a questão do pecado, né, da tentação da mulher, da queda da mulher. Aí diz aqui, olha, e vendo a mulher que aquela árvore era, veja bem como é que as coisas partem em direção, porque os olhos, por isso você precisa trabalhar os seus olhos, tirar as coisas, né, que te fazem, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então, quando vê a questão da serpente que ela faz, porque na verdade a serpente não foi ela que fez a Eva cair, porque a Eva ia todo dia lá, todas as tardes. Então a serpente começou a perceber, opa, mas a Eva, ela não recebeu a ordem diretamente de Deus, quem recebeu foi Adão, Adão passou para Eva. Mas chegava de tarde, a serpente estava observando, todo dia ela está aqui, Aí foi quando ela começou a se aproximar, mas ela já percebia, a serpente, que Eva já olhava para o fruto do bem e do mal, do conhecimento ali, e já começava a desejar, ou seja, dentro dela já estava a concupiscência, já estava a predisposição para cair no pecado, porque ela começou a olhar, olha que lindo, olha que bonito, que coisa agradável, mas eu tinha dito, olha, não, para não comer, mas ela estava diante do erro. E ali a outra estava só observando, né? Eu estava só observando. Então, eu vou chegar. Aí chegou ali, olha, fica essa conversinha, pode comer, que não sei o quê, não, mas vai fazer mal, não vai. Aí pronto, já foi. Por quê? Mas não foi a serpente, foi o que já estava dentro dela. Então, você observa, você começou a olhar. Aí você está vendo, pô, mas aquilo ali não é bom para mim. Afasta tudo o que Jesus falou. Que os olhos são a candeia do corpo. Tudo vai partir do que você está vendo, do teu entendimento, do que você entende. Tudo parte do teu intelecto. Então, quando se os teus olhos forem bons, o teu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem maus, o seu corpo também será mau. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Se os seus olhos forem bons, você vai sempre praticar as coisas que são coerentes, decentes. Não é, por exemplo, você quer riqueza? Beleza, você quer ser uma pessoa rica? Tá certo. Mas o problema não é a riqueza, é o que você vai fazer para adquirir a riqueza. Certo? Se você conseguir através do seu trabalho, do seu esforço, parabéns, ótimo, Deus vai te abençoar mais ainda. Mas você tem que observar o que você está vendo. Olha aquele garoto lá é bonito, olha aquela menina lá é linda, assim, etc. Começa a observar, porque daí é que vai partir. Daí é que vai partir. E aí vem as consequências que a Bíblia falou, que sendo concebido vai gerar morte. Quando gera morte, fala, é o fim de tudo, fim de casamento, perde trabalho, perde opção de coisa. Você vê que tem pessoas que fazem atos aí, você fala, meu Deus, por que cometeu isso? Mas por que cometeu? Primeiro que já, você vê, o cara chegou, pegou a garota, matou esse dia aí a enfermeira, né? Então o que acontece? Porque ele fez aquilo ali. E quando ele foi para levá-la para o local da morte, já estava nele, já tinha sido concebido. Tá bom? Então, examina bem essa parte de Tiago e depois a gente conversa melhor. Eu sou o Valdir Carvalho, um forte abraço para você, beijo no coração, Deus abençoe a todos nós e até a próxima. Esteja com a gente nas nossas redes sociais e na nossa Rádio Metrópole, Rede Hit de Rádios.